Então, o assunto é distância entre dois pontos na reta numérica. E dentro deste assunto, eu, na semana passada, passei um vídeo, né, de um professor, né, que eu não sei quem é o professor, pesquisei, achei este vídeo, achei interessante, coloquei lá para os cabeças, porque ele mostra de uma forma. E hoje eu vou mostrar como fazer o cálculo da distância entre dois pontos de uma outra maneira. E aí, cabeça, você vai comparar qual é a melhor forma de calcular a distância entre dois pontos. Entrando aqui, você encontra o vídeo que eu falei, lá do professor, não sei se tem o nome dele aqui, enfim, tá certo? Passei este vídeo, algo que eu nunca faço, né, que é passar o vídeo de outra pessoa, mas como o pessoal estava com dúvida nesse assunto, eu achei por bem, vou fazer o seguinte, vou passar, né, esta explicação aqui, depois eu mostro de outra maneira, os cabeças veem qual é a melhor forma. Eu vou pegar aqui o resumo, tá certo? Daquilo que ele falou e vou apresentar aí para vocês. Então, esta figura aí, tá certo? Resume tudo o que ele falou na aula sobre distância entre dois pontos na reta numérica, tá certo? Então, você tá vendo que tá bastante rabiscado, mas eu quero destacar para vocês aqui, cabeças, duas coisas, tá certo? Quero destacar duas coisas. Primeiro caso e segundo caso. Então ele está usando duas regras. Ele mostrou de duas formas. Qual é o primeiro caso? Os pontos estão em partes opostas. Ou seja, no primeiro caso, um é positivo e o outro é negativo, ou um é negativo e o outro é positivo. E no segundo caso, os pontos estão na mesma parte. Então o que ele mostrou aí no vídeo dele foi que quando os pontos são um positivo e outro negativo, ou seja, estão em partes opostas, o resultado sai pela soma dos módulos. E quando eles estão do mesmo lado, certo? Pertencem ao mesmo time, ou são todos positivos ou são todos negativos, o resultado da distância é o maior menos o menor. Em laranja, ele calculou a distância de menos 5 a menos 1. E aí, qual regra ele usou? Ele usou o segundo caso. Porque menos 5 e menos 1 são números negativos, estão no mesmo lado. Então, ele fez simplesmente o módulo de 5, que é 5, menos o módulo de menos 1, que é 1. Perceba, maior menos menor. Então ele calculou 5 menos 1. Tranquilo? Não tem aqui, mas eu vou botar 5 menos 1, 4. Então essa distância 4 aqui é justamente o que ele fez aqui. Olha, 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Vamos ver o que ele escreveu aí de rosa. Tá certo? Na cor rosa, ele pegou a distância do menos 2 ao mais 4. Percebe aí? Do menos 2 ao mais 4. Então, qual foi a regra que ele usou? Ele usou o primeiro caso. Porque neste caso, os números estão em partes opostas. Então, sai por onde? Pela soma dos módulos. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o módulo de menos 2, que é 2, somou com o módulo de mais 4, que é 4. Então, o que foi que ele fez? 2 mais 4. Tranquilo? 2 mais 4 está aqui a resposta que ele colocou, 6. Tá certo? E, por fim, analisando o que ele fez aí no verde, nós temos a distância do mais 3 ao mais 5. Estão do mesmo lado. Qual é a regra que nós vamos usar? A regra 2. O segundo caso. Por quê? Porque eles estão na mesma parte, no mesmo lado, jogam no mesmo time. A distância é calculada pela diferença dos módulos. E aí ele fez aqui, olha, o módulo de mais 3 é 3, o módulo de mais 5 é 5, e aí ele fez 5 menos 3, 2. Tá certo? Então, você só precisa usar esses dois critérios. Se os números estão do mesmo lado, tá certo?
você vai usar o segundo caso. Maior menos o menor. E se eles estão em lados opostos, está aqui o primeiro caso. Você vai somar os módulos. Não é verdade? É verdade, sim. Agora, vamos ver isto sem este rabiscado aqui. Vamos passar isto a limpo? Vamos. Vamos passar isto a limpo e pegar a seguinte regra. A distância entre dois pontos é o módulo da diferença entre os pontos. Pessoal, a forma como eu vou explicar aqui é esta. A distância entre dois pontos é o módulo da diferença. Não tem primeiro caso, não tem segundo caso. É só esta regra. A diferença entre esses pontos, tanto eu posso fazer A menos B, como eu posso fazer B menos A. Mas eu recomendo que você já use esta regra, final menos inicial. Porque é assim que você vai usar quando for trabalhar com temperaturas, com velocidades. É assim que você vai calcular diferenças entre localizações, tá certo? Entre instantes. Então, vamos nos acostumar. A diferença entre dois pontos, ou a distância entre dois pontos, é a diferença obtida como? Distância AB é igual a B menos A. O que foi que eu fiz aqui, Se eu quero a distância de A para B, eu vou fazer o ponto final, que é B, menos o ponto inicial, que é A. Porque, veja, eu estou indo de A para B, então eu faço B menos A. Tá certo? Vamos entender isso aqui com números, cabeça man. Vamos embora. Então, aqui eu tenho, tá certo? Uma reta numérica, do jeito que ele fez lá, de menos 5 a 5, tá certo? Mas inicialmente eu vou calcular aqui a distância entre os pontos A e B, do jeito que ele fez lá, tá certo? Do menos 5 ao menos 1. Deixa eu puxar isso aqui para cá e vamos lá calcular a distância AB. Conta aqui comigo, olha. 1, 2, 3, 4. Percebe? Tá muito simples. A distância AB é essa distância aqui, geometricamente, fisicamente, graficamente, você está vendo a distância AB. 4 unidades, tá certo? Agora, de acordo com a Bíblia, a distância AB a gente faz como ponto final menos ponto inicial, ou seja, a gente vai fazer o módulo de B menos A. Tranquilo? Aquilo que eu falei, precisa estar em módulo, por quê? Porque nós estamos falando de distância, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou trocar B pela abscissa de B, que é menos 1, e vou trocar A pela abscissa de A, que é menos 5. Então, a distância AB vai ser o módulo de quem menos quem? B é menos 1, menos A, que é menos 5. Ficou tranquilo aí, não é? Menos 1, menos 5. Final menos inicial. E aí, a distância AB vai ser igual ao módulo de menos 1, veio aqui para baixo, e veja o que é que eu tenho, menos 5. Vai rolar o que aí, Jogo de sinais, isto mesmo. Menos por menos mais 5. E aí ficou fácil. Eu tenho menos 1 mais 5, é a mesma coisa que 5 menos 1. Ou seja, é o módulo de mais 4. Quem é o módulo de mais 4? É 4. Por quê? O que é que o módulo faz? Derruba o quê? O sinal. O segundo caso que ele fez lá, a distância de menos 2 a mais 4, que eu represento aqui pelas letras C e D. Então, eu quero a distância CD. Graficamente, geometricamente, você vê que a distância CD é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você contar aqui, você vai encontrar 6 unidades de menos 2 a mais 4. Mas veja, e se esses números não fossem numerozinhos pequenos? Fosse, por exemplo, a distância de menos 19 a mais 67. Como é que você ia fazer isto? Contando espacinhos? Não rola, né, Então, precisamos de uma fórmula. E a fórmula é justamente esta. A distância CD é D menos C.
É o ponto final menos o ponto inicial. Tranquilo? E quem é D? Mais 4. Tranquilo? Menos o ponto inicial, C, menos 2. Então, eu vou ter módulo de mais 4 menos os da fórmula menos 2, que é o ponto C. E aí, a distância CD vai ser igual ao módulo de mais 4, vem aqui para baixo. Menos por menos, você sabe, é mais 2. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai somar. Mais 4 mais 2 dá mais 6. E quanto é o módulo de mais 6? É 6, porque o módulo derruba o sinal. Tranquilo. O fato de ter dado positivo mostra pra gente que você está indo no sentido do menor para o maior. Tá certo? Se você calculasse o contrário, ou seja, se você estivesse calculando a distância DC, ia dar o mesmo resultado. Tá certo? Só que aqui dentro do módulo ia aparecer menos 6. E aí o módulo de menos 6, 6. Do mesmo jeito, porque a distância daqui para lá é igual à distância de lá para cá. Tá certo? Última, eu tenho aí a distância EF, que bateu o olho, você vê que distância EF é 2 unidades. Tá certo? Ou seja, é o ponto final menos o ponto inicial. É o módulo de F menos E. Tranquilinho? Então, nós vamos lá. Módulo de F menos E vai ser o módulo de mais 5 menos, quem é? Mais 3. Vai lá como é fácil, isso mesmo. Vai ser o módulo de mais 5, menos por mais, você sabe, continua menos, não é? Menos 3. Tá certo? Porque o sinal de menos, na prática, inverte o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, mais 3 ficou o quê? Menos 3, porque menos por mais dá menos. E aí, 5 menos 3, mais 2, e módulo de mais 2, opa, 6 não, vamos consertar isso aí agora, que é igual a mais 2, que é igual a 2, e chegamos ao final desta apresentação.